você já venceu para poder falar de um assunto muito importante contigo nessa manhã. Esse assunto é traição. Quem é você? Como você lidar com as traições? E é um assunto que está em voga, né? A gente tem visto tanto aí pessoas passando por situações dessa. E quando a gente fala de traição, existem pessoas, André, que pensam só que é só no casamento. Mas não é só no casamento. Existem vários tipos de traições. Existem pessoas, às vezes, que caminham com a gente lado a lado e a gente acredita que aquelas pessoas estão torcendo por nós, mas dado um ponto, essa pessoa se revela e a gente acaba tendo uma grande decepção. E o que acontece com a gente, André, quando vem esse momento que as pessoas se revelam e que a gente fica ali perplexo com o que aconteceu? Na realidade, a traição, Hamilton, traição vem de um traço humano, que vem daquilo que é o que nós podemos considerar como uma crise neurótica. Já viste que uma pessoa neurótica, ela mente para tudo e para todos, para tentar encobrir alguma falha. Na realidade, tem a ver com o caráter da pessoa também, né? Mas esse é outro tema. Mas na realidade é um fator de proteção que se torna um hábito. Embora a traição está atrelada àquilo que nós chamamos de mentira, porque é um traço de desenvolvimento, de processamento de ideias, para poder encobrir um fator, ou para o sujeito se achar superior ao outro. Ela então cria essa estratagema para que a pessoa venha ser inferior a ela. Então o que ela faz? Ela atrai as pessoas, tenta combinar uma história qualquer para que a pessoa seja diminuída em algum aspecto, para que ela venha sobressair sobre aquela pessoa, ou venha elucidar a um outro, baseado no interesse que um tem, de poder dizer para o outro, não confia nessa porque eu sou melhor, ou por algum atributo que o próprio sujeito deseja ser superior ao outro, então ele cria. Só que acontece que esse fator ele vai se aumentando. Imagina isso no mundo corporativo, imagina isso no mundo principalmente familiar, afetivo, nas relações entre si. E isso vem trazer no sistema de crenças da pessoa, começa a fazer parte do funcionamento do sujeito. Aí o que acontece? Ela não consegue desenvolver qualquer tipo de objetivo sem utilizar a traição, que é por trás. Às vezes não é só verbal, às vezes é culminar coisas de forma traiçoeira do termo, né? Traiçoeira. Então cria situações, porque ela fica o tempo todo a imaginar como é que eu vou trair aquela pessoa, como é que, sem que ela saiba, como é que eu posso fazer com que ela se dê mal, sabendo de que os segredos milenares da Bíblia diz que tudo aquilo que você planta, você colhe. Você lembra de algum fator de alguém que aconteceu isso, que você vai ver que a traição acabou combinando? A pessoa semeou por traição, o que ela vai colher? Traição, não tenha dúvida, é importantíssimo isso, André. E eu quero te dizer uma coisa, você não nasceu na sua família por acaso. Porque as maiores frustrações, as primeiras decepções, as traições, você vai desfrutar dentro ali do seio materno, na sua família. Para quê? Para que você seja treinado para o mundo, para que você fique atento, fique mais esperto, porque você precisa estar preparado para essas coisas. Nós temos hoje uma geração Nutella, André. Explica isso aí. Uma geração que ali qualquer coisa sofre, quer morrer, não aguenta mais. E não é por aí. A gente tem que estar preparado para tudo. A gente tem que estar fortalecido em Deus para a gente continuar na caminhada. Olha, uma coisa que eu posso te dizer: quem não lembra da maior traição que existiu na Bíblia? A traição do Senhor Jesus, que foi traído com um beijo,
foi entregue por moedas de prata e o sinal que ele deu foi um beijo no rosto. Gente, se o próprio arquiteto do universo, o próprio Criador, ele experimentou isso, eu e você não vamos experimentar? É claro que sim. Então, nós queremos hoje falar sobre a traição, mas nós queremos também lhe dizer como você tem que lidar com isso. Você precisa estar preparado, você precisa estar fortalecido para que isso não venha fazer com que você pare a sua vida e nem muito menos que você deixe de confiar nas pessoas. Porque existem pessoas hoje, André, que vivem colocando ali informação. Quanto mais me relaciono com as pessoas, mais eu amo meu cão. Essa frase, ela não tem sentido nenhum. Nós vamos ter que conviver com as pessoas. Vai ser inevitável. Você não tem como fugir disso. Agora, o que você precisa ter é ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Os segredos milenares falam sobre isso. Então você precisa detectar aquelas pessoas que estão do teu lado, as pessoas que realmente somam na tua vida, as pessoas que celebram contigo de verdade. Você quer ver realmente quem é teu amigo? É a pessoa que fica contigo na tua vitória. Não é a pessoa que fica contigo na tua derrota, porque quando tu tá ali coitadinho, sofrendo, tem um monte de mão ali para poder falar, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui. Mas quando você fala, epa, troquei o carro, peguei um carro descapotável do ano, como é que a pessoa que está do teu lado reage? Ela reage bem? Ou ela fica te olhando com aquela cara assim de espanto? Quando você fala que você comprou um apartamento financiado em 20, 30 anos e que um ano você quitou, como é que é a reação dessa pessoa? Ela celebra contigo ou ela faz aquela cara de espanto como quem diz, por que só com ele? Então as pessoas dão sinais. É muito importante que você esteja atento a isso. E tem uma outra questão, né, André? Existem pessoas que vão passar pela vida toda e não vão encher suas mãos de amigos verdadeiros, né? Para que possam somar na sua vida, para que possam te direcionar, para que possam te exortar na hora que você também estiver pegando um caminho mal, na hora que você estiver seguindo por um caminho que vai arruinar a tua vida. Existem pessoas que vão te falar a verdade, que vão te mostrar qual é a direção. E você precisa ficar atento a isso. Mas, André, o Senhor Jesus, assim que ele foi traído, ele perguntou para Judas, amigo, é com um beijo que você me trai? O que você vê dessa declaração? O que você entende desse pensamento? Esse é um grande exemplo para nós de inteligência emocional, no âmago da inteligência emocional. Podem falar de muita estratégia de Maslow, de incentivo, motivação, mas o Senhor Jesus, ele foi mesmo um grande exemplo de superação e de resiliência e absoluta conduta daquilo que é como você lida com a traição. Jesus lidou com a traição de forma direta. Quando ele disse amigo para Judas, até o fim, mesmo que ele tenha tomado aquela postura, Jesus estava sempre pronto a novamente a dar uma nova oportunidade de amor. Entretanto, como é que você lida com essa traição? Às vezes essa traição ela pode ter sido de forma afetiva, alguém que deu não cobriu, disse uma coisa e não cumpriu o que disse. Ou um empréstimo financeiro, alguém que você emprestou e a pessoa... Então o âmago da questão é uma só, é como nós lidamos frente àquela reação negativa de alguém que prometeu algo e não cumpriu. Isso é uma traição, ou se não, disse algo de forma indireta ou de forma obscura, e na qual você fica sabendo daquela informação que foi contra ti, penalizou-te de alguma forma. Portanto, nós humanamente, nós não conseguiríamos fazer isso. Então, se você foi já traído, todos nós acredito que já fomos traídos de alguma forma,
nós não conseguimos perdoar se for humanamente. Nós só conseguimos perdoar baseado na convicção de algo superior a nós próprios, que é na referência de Jesus Cristo, ou na referência de um amor verdadeiro. Porque o amor perdoa, o amor dá uma nova chance. Lógico que nós temos que ser prudentes, como foi bem dito aqui, mas o amor tem que estar sempre disposto a colocar uma pedra em cima e seguir adiante. Porque quem fica mais penalizado na traição, obviamente é a pessoa que é traída, mas quem decide ficar com aquele sentimento de traição somos nós. Então, para ser vitoriosos na traição, nós temos que, sim, abraçar. Aconteceu, foi um fato, foi verdadeiro, doeu, foi sofrido, mas eu estou disposto a não carregar esse sentimento comigo, porque esse sentimento não pode definir todos os seus caminhos futuros. Portanto, como você lida com essa traição de forma positiva, você tem que entender, sim, aconteceu, foi fato, foi verdadeiro, mas eu decido, aconteceu comigo, mas eu decido, não vou deixar esse ato específico definir todo o meu futuro, não vou carregar essa dor, porque isso está entregue, Deus sabe, Deus viu, e Deus não está oculto a ninguém. Entanto, os segredos milenares diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, mesmo que a pessoa tenha me traído, quem perde, ao meu ver, quem perde ganha. Porque na realidade Deus é soberano, no momento certo ele vai fazer justiça, porque Deus é justo. E Ele não deixa que nada nos aconteça sem um propósito definido. Então, como você lida com esse sentimento de traição? Temos que entender que aquele momento, aquilo que aconteceu, não pode definir o nosso futuro, nossa relação dali para frente. Temos que estar prudentes. Então, lembro de um segredo milenar da Bíblia que conta que o próprio Jesus foi traído 3 vezes, né, por Pedro. E Jesus, mataram ele, e Jesus o viu na hora da punição que ele sofreu, do castigo que ele sofreu, que os romanos deram nele. E Pedro estava, a Bíblia conta que Pedro estava vislumbrado daquele momento de dor de Jesus, como amigo, tinha andado com Jesus, foi um dos primeiros a ser chamados por Jesus, e Jesus morreu, e no dia da sua ressurreição, quando foram lá ver o túmulo estava vazio, porque Jesus tinha ressuscitado, porque é impossível matar Deus, e Deus é Jesus. E ele então, primeira coisa que ele vem lembrar, olha, quando Maria Madalena foi lá ter, olha, avisa aos outros e avisa Pedro. Então Jesus ressuscitou com Pedro no seu coração, mesmo sabendo o que Pedro tinha feito a ele. E a atitude de Pedro que condenou Jesus, mas não era a pessoa de Pedro, porque Deus aceita todas as pessoas que estão dispostas a ter uma postura de eu errei, eu falhei, eu traí-te, me perdoe. Deus está sempre pronto a perdoar aqueles que de alguma forma tenham causado uma traição. Foi por isso que Jesus morreu de braços abertos, porque Ele abraça toda a gente, o traído, o falido, o ladrão, toda a gente. Não há nenhuma coisa que você tenha feito que Deus não possa, na sua vontade, no seu poder, restituir ou renovar. Obviamente que o peso, se foi você que traiu, nesse caso, vamos falar dessa vertente agora, se foi você que traiu, você tem que restituir essa pessoa, e tem que saber que os resquícios da sua atitude, não é da sua pessoa, obviamente, mas é daquela atitude de traição, precisa ser restituída. E quando fizeres isso, pedir perdão, confessar e verdadeiramente ter um coração moldável para não fazer mais isso, nunca mais, dificilmente você não será restituído pela outra pessoa que sofreu o dano. Mas obviamente que nem todas as pessoas se podem achar no direito de exercer esse perdão. E você tem que estar ciente disso. Portanto, que nós já falamos sobre o poder da palavra, né? No outro vídeo. Isso é uma das coisas também, que a traição normalmente é sempre verbalizada. É verdade. Então olha, você viu aquilo lá, viu aquele fulano, eu soube disso. E a pessoa, em vez de
de não, isso não pode ser, eu vou verificar, eu vou ver o que aconteceu. Não, ainda acrescenta ainda mais a traição, ainda vai mais fundo com a faca nas costas do outro. Mas mesmo assim, seja você a pessoa que sofreu a traição, Deus vai te ajudar, você não definir o teu futuro naquilo que aconteceu, no ato da traição. E se você foi o traidor, saiba que ainda há tempo de você pedir perdão, de restituir, mudar de postura e ter uma nova oportunidade baseada na vontade de Deus, para que você venha restituir a pessoa que foi vítima da sua traição. Olha, nós tivemos aqui várias chaves durante essa palavra. Não é sobre a traição, é sobre você. Como é o seu comportamento? Tanto quando você em algum momento traiu, ou quando você foi traído. Esse é o segredo. Então, aqui no nosso canal, você já venceu, você tem espaço. Coloca aqui nos comentários se essa palavra está fazendo sentido para você. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá aqui o seu joinha, para que essa mensagem ela possa alcançar mais vidas. E nós queremos te desejar um excelente dia, uma excelente semana, e que você possa meditar nessa palavra e que ela faça todo sentido na sua vida. Não é isso, André? É isso mesmo. Mas antes da gente já caminhar para do término desse vídeo, Hamilton, conta uma história aí, só eu que falei nesse vídeo. Fala aí mais alguma coisa sobre talvez um personagem ou uma história dos Segredo Milenar. Olha, a gente pode pegar aí o caso de Davi, né? Davi, ele foi o rei, né, mais considerado de Israel até hoje, né? Se você olhar lá, os melhores hotéis é King David, é tudo ligado a Davi, né? O nome de Davi é vivo até hoje em Israel. E Davi um dia decidiu não ir à guerra. Ele estava muito cansado e ele estava lá em cima no seu palácio, e aí ele decidiu olhar um pouco ao lado e ele viu uma mulher belíssima tomando banho. E o olhar dele naquela hora, né, ele era o rei, ele já tinha todas as mulheres que ele queria, ele não tinha necessidade de agregar mais uma mulher, e essa mulher era Betsaba. Ele não tinha essa necessidade. E o que aconteceu? Ele pediu que trouxesse ela para que ele pudesse conhecê-la. E pasme, ela era esposa de um dos seus soldados que estavam na guerra. E através dali veio um relacionamento, surgiu uma grande traição que acabou culminando numa morte, na morte do seu esposo, onde o rei Davi, que era chamado um homem segundo o coração de Deus, a morte do filho, né, que depois vai exatamente da concepção. Exatamente. Primeiro morreu o filho, que foi fruto dessa traição, e em seguida morreu o esposo, porque Davi, né, pediu que ele fosse posto. Primeiro ele tentou fazer com que ele voltasse para poder deitar com a mulher, para parecer que o filho era dele. Olha, de Urias. O traço da traição, né? A trama, né? Exatamente. A trama toda pensada, porque os segredos milenares dizem também que a gente maquina aqui na cabeça, e se isso desce ao coração, e se ganha luz, e se isso torna um ato, aí o pecado está consumado, né? E o rei Davi tentou forjar ali um relacionamento entre esposa e marido para parecer que o filho fosse dele, mas ele não aceitou, ele quis voltar para a guerra, sendo fiel ao seu Senhor. E isso posto, ele voltou à guerra e foi dada uma ordem que ele fosse colocado bem à frente de batalha. E naquele momento ele foi morto, deixando a sua esposa, né? E depois você pode pesquisar na Bíblia, né? Você vai ver o desenrolar dessa história. O rei Davi depois foi confrontado, mas essa foi uma grande traição. Mas acreditem, teve perdão para ele. O rei Davi foi um homem
chamado segundo o coração de Deus. Então, nós não devemos julgar ninguém, nós não devemos pegar e sentenciar ninguém, porque nós olhamos o estereótipo por fora, mas Deus conhece o coração. O que está no teu coração? O que está aí guardado no teu coração? Às vezes as pessoas te criticam, às vezes as pessoas te colocam ali em ponto de julgamento, mas só Deus sabe quem você é de verdade. Então não desista. Se você foi traído ou se você foi o traidor, existe um recomeço para você. Existe um caminho novo para você, assim como teve para Davi. Davi foi um homem que teve longos anos de vida e morreu na presença de Deus. Então não é como começa, é como termina essa história. Olha só, esse é um tema fantástico no novo vídeo. Então, olha, se você tem uma situação que queira compartilhar conosco, coloca aí no chat, põe aí o sininho para seguir o próximo, para nós, quando publicarmos mais coisas, você poder seguir, e partilha esse vídeo. Se tu gostaste desse vídeo, partilha com seus amigos. Queremos que a mensagem vá mais longe, queremos também ouvir sua história. De repente aconteceu algo que pode ser uma lição para outras pessoas, partilhe conosco. Então, um forte abraço do Hamilton, do André. Vemos na próxima, então. Coloca aí no sininho, tá bom? Você já venceu. Você já venceu. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.